Esse é um daqueles vídeos que faz jus ao nome do canal, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como você pode receber R$ 500 de dividendos todo mês com apenas 2 fundos imobiliários e 2 ações. É apenas isso que você vai precisar para montar uma boa carteira segura, capaz de te gerar bons dividendos mensais. Então, se você quer se aposentar de forma digna, sem depender do INSS, esse vídeo é para você. Porque a ideia aqui é te passar um plano prático para você viver de renda, ou como eu gosto de chamar, se bancar através dos investimentos. Então vamos lá, porque eu vou te mostrar aqui cada ação e cada fundo imobiliário, o porquê da escolha de cada um deles. Afinal, o intuito aqui é te passar os motivos para que você entenda o racional por trás de cada decisão. Vou te mostrar também quanto você precisa investir e quanto tempo vai demorar para você chegar nessa renda mensal de R$ 500. E antes da gente começar, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos de forma bem estruturada para receber dividendos todos os meses caindo na sua conta, eu preparei uma aula super completa onde eu te mostro passo a passo para que você monte uma boa carteira visando receber dividendos. Se você quiser receber o acesso gratuito a essa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu WhatsApp, só me mandar um oi lá que eu te mando o seu acesso. Vamos lá, a primeira ação que eu separei aqui pra gente é o Banco do Brasil com o código de negociação BBAS3. A gente está falando aqui de uma empresa centenária que já existe há mais de 200 anos e já se mostrou bem resiliente com o passar do tempo. Obviamente que por ser uma empresa estatal tem um pouco mais de risco embutido, inclusive isso é refletido aqui nos principais indicadores, então vamos acompanhar. A cotação hoje, no dia em que estou gravando esse vídeo, está aqui girando próximo de R$ 27, o seu PL está próximo de 6 vezes o lucro e o PVP está apresentando um desconto em relação ao seu valor patrimonial. Além disso, o Banco do Brasil veio entregando um dividend yield nos últimos 12 meses, próximo aqui a 10%. Se a gente desce um pouquinho aqui embaixo, a gente tem os principais indicadores, então o payout, por exemplo, que é a porcentagem do lucro em que a empresa distribui para os acionistas, está aqui bem elevado, próximo a 50%. E se a gente clica aqui para ver o histórico, perceba que realmente ele vem apresentando um payout bem alto, bem elevado, tendo a média aqui de 42%. Então isso é bem interessante porque de tudo que a empresa lucra, ela distribui aqui boa parte, quase metade, né, para os seus acionistas. Aqui a gente consegue ver também o dividend yield, está aqui próximo de 9, 10%, e a gente consegue puxar o histórico também. Nesse período aqui foi um pouco mais baixo, porque a gente estava passando por um momento de crise, mas logo assim que ele se recuperou, ele já passou a entregar bons dividendos também, ficando aqui na média de 8,65%. Além disso, o Banco do Brasil tem um ROI bem interessante também, a gente consegue ver aqui, ó, próximo de 15%, e tem um CAGR de receita e também de lucro crescente nos últimos 5 anos, em média aqui de 17% ao ano. Então são números realmente bem interessantes e que mostra pra gente aí talvez uma possível oportunidade. Descendo um pouco mais aqui, a gente tem o checklist do investidor buy and hold, que nada mais é do que aqueles investidores que visam longo prazo, querem comprar boas empresas para colocar em carteira e manter. A ideia não é ficar comprando e vendendo, mas sim escolher bons ativos para manter por longos tempos em carteira. Então aqui ele passa praticamente em quase todos os checklists, né? Já possui mais de 5 anos em bolsa, apresenta lucro nos últimos 5 anos, possui um ROI acima de 10%, apresentou crescimento nos últimos 5 anos, liquidez acima de 2 milhões, paga mais de 5% de dividend yield, possui uma dívida menor que o patrimônio e apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos e também é bem avaliado aqui pelos usuários do Investidor 10. Então esse site aqui é bem interessante porque a gente consegue analisar vários critérios e também algumas coisas um pouco mais práticas, como esse checklist aqui que facilita aí na hora da análise. Aqui um pouquinho mais embaixo a gente tem o histórico de dividendos do Banco do Brasil. Como a gente puxa aqui os últimos 10 anos, ele vem entregando aí um dividendo bem interessante, né? Uma média de 8,5% nos últimos 5 anos e o dividend yield atual está aqui próximo de 10%. Aí rolando um pouquinho logo aqui embaixo a gente tem o histórico de pagamentos, então tanto os pagamentos anteriores que já foram realizados, como também os pagamentos que já estão provisionados para esse ano de 2025. Aqui você consegue ver, tem bastante pagamento aí para ser recebido agora em março e a Datacom aqui que foi no último dia 11. Rolando ainda mais embaixo, a gente consegue ver uma coisa bem interessante, que é o radar de dividendos inteligentes. Então a gente clicando aqui, ó, em data de pagamento, perceba que o próprio site aqui do Investidor 10 consegue projetar possivelmente quando acontecerá os próximos pagamentos, que fica aqui para o mês de março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então a gente está falando aqui praticamente de um pagamento a cada 2 meses, o que dá uma previsibilidade maior na hora de geração de caixas com dividendos. Outro ponto interessante da gente analisar é aqui
embaixo em relação ao lucro líquido e também ao payout. E perceba que o lucro líquido, que é essa barra aqui na cor um pouco mais escura, vem crescendo ano após ano, isso é muito importante. E também o payout vem acompanhando esse crescimento do lucro, assim também como o dividend yield. Então, excelente, né, para quem quer aí investir visando receber dividendos mensais. Agora vamos dar uma olhada aqui no guidance de 2024 e logo em seguida eu te mostro o projetado para 2025. Então aqui a gente tem o guidance de 2024, que basicamente é uma projeção do quanto o banco esperava para cada um desses indicadores. Então aqui nessa coluna azul escura foi o que eles divulgaram, o resultado que eles esperavam alcançar, e na coluna de cor branca o observado de 2024 é o que foi de fato realizado. Então, por exemplo, a carteira de crédito, eles esperavam um crescimento de 8 a 12% e cresceu aqui muito próximo de 12%. A carteira de crédito de pessoa física também foi batida, a de empresas superadas e a de agronegócio também ficou dentro do planejado. A carteira sustentável, eles planejavam ali crescer de 9 a 13% e essa meta também foi batida. Margem financeira bruta era de 10 a 13 e eles ficaram aqui e conseguiram bater 11,2. O PCLD, que é a provisão para créditos de liquidação duvidosa, ficou aqui em 37 a 34 bilhões e eles também ficaram dentro do planejado, né, em 35,7. Prestação de receitas e serviços também foi batida, despesas administrativas também. E aqui um dos pontos mais importantes em relação ao lucro líquido, eles planejavam gerar um lucro de 37 a 40 bilhões e esse lucro foi batido, ficando ali mais ou menos no meio termo, né? Basicamente 38 bilhões de lucros em 2024. E esse guidance aqui é muito importante porque ele traz para a gente o resultado do ano de 2024 e o Banco do Brasil tem uma previsibilidade muito boa, uma assertividade muito alta quando a gente fala aqui desse guidance divulgado. Então isso é bem importante porque traz para a gente uma confiabilidade maior na hora da gente olhar aqui para o projetado para 2025. E aqui no mesmo relatório a gente consegue ver o que é que eles estão projetando para 2025, o que é que eles esperam alcançar. E olhando os principais indicadores, eles estão bem mais conservadores em relação ao que vão esperar, né, para 2025. Tanto é que o lucro líquido ajustado ficou aqui basicamente muito semelhante ao ano anterior, ficando aqui a banda inferior em 37 bilhões e a banda superior 41 bilhões de lucro. Agora vamos para a segunda ação que eu separei aqui para gente, e para selecionar essas duas empresas, eu levei em consideração os setores BEST, que é muito divulgado e ficou muito conhecido através do nosso maior investidor da bolsa, que é o Luiz Barsi. O setor BEST, ele traz para a gente as empresas perenes e bem resilientes. Então, como a ideia aqui é ter apenas duas ações em carteira, é importante que a gente opte por setores perenes, que são aqueles setores que vão continuar existindo ainda por muitos bons anos. Então, o BEST é um acrônimo, né, com a inicial de cada um desses setores perenes. B para banco, E de energia, S de saneamento e seguro e T de telecomunicações. Como a ideia aqui era trazer uma carteira enxuta com apenas duas ações, eu selecionei uma do setor bancário, que é extremamente resiliente e lucrativo no nosso Brasil. Afinal de contas, independente da crise, você vai continuar precisando utilizar os serviços bancários. E a segunda empresa escolhida é a CEMIG, do setor de energia elétrica, outro setor praticamente à prova de crise. Se a gente volta um pouquinho no tempo, na crise mais recente, que foi ali a pandemia, apesar de todo mundo ter sido impactado, as pessoas continuaram pagando a sua conta normalmente ali de energia, até porque é um serviço que você não pode abrir mão. E a CEMIG já é uma empresa com mais de 70 anos e tem participação em 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. E o mais legal é que a CEMIG tem as suas frentes de atuação diversificadas, o que acaba reduzindo um pouco do risco. Aqui a gente consegue ver que ela atua tanto na distribuição como na comercialização, também na geração de energia. Então a gente consegue ver aqui até de forma gráfica que está bem distribuído entre essas quatro frentes diferentes. Mas rolando um pouco aqui em cima, vamos dar uma olhada nos principais indicadores, né? Como a cotação, que está girando aqui próximo de R$ 11 no dia que estou gravando esse vídeo. A CEMIG teve uma valorização nos últimos 12 meses de quase 35%, então é um baita potencial. PL baixinho, girando aqui próximo de 4 vezes o lucro. PVP muito próximo também do valor patrimonial, 1,14. Além disso, a CEMIG vem entregando um excelente dividend yield nos últimos meses, próximo a 13%, então uma boa pagadora de dividendos. Se a gente desce aqui embaixo, a gente consegue ver o preço justo de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, que mostra aqui pra gente que o preço teto, né, seria até R$ 24,86, tendo aí um upside de mais de 120%. Então, talvez ali
ela esteja realmente bem descontada. Aqui a gente vai ver os principais indicadores. A empresa tem um payout bem elevado, né, de quase 70%. Então a gente está falando realmente de uma empresa que se preocupa em distribuir bons dividendos para o seu acionista, até porque o principal controlador da CEMIG é um órgão público, então nada faz mais sentido do que ela distribuir altos dividendos. O ROI a gente consegue ver aqui batendo quase 30% e a dívida bem controlada aqui, bem baixinha. Rolando um pouco mais aqui embaixo, a gente consegue ver os dividendos, que nos últimos 5 anos tem uma média aqui próxima de 10%. E mais aqui embaixo a gente consegue ver através do radar inteligente de dividendos a data de pagamento, que geralmente vai ficar aqui entre junho e dezembro. E agora que a gente já conheceu as duas ações que vai nos ajudar a compor essa renda mensal de R$ 500 por mês, já vou te mostrar aqui na planilha quanto você precisa investir para gerar essa renda e quanto tempo você vai demorar para atingir esse resultado. Mas vamos agora para os fundos imobiliários. Separei aqui dois excelentes fundos, bem resilientes e bem perenes, já vou te mostrar quais são. Mas antes, se até aqui você está gostando desse vídeo, aproveita para deixar o like aqui embaixo e também me conta aqui nos comentários se você tem alguma dessas duas empresas que eu acabei de te mostrar. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos lá, o primeiro fundo que eu separei aqui pra gente é um fundo imobiliário do segmento logístico, que é o HGLG11. Sua cotação está girando aqui próximo de R$ 150. Ele entregou um dividend yield próximo de 9% nos últimos 12 meses. Seu PVP está com um desconto em relação ao seu valor patrimonial e ele tem uma liquidez média diária acima de R$ 6 milhões. Clicando aqui em resumo, a gente vai ter as principais informações sobre esse fundo. Então ele está com a vacância em 6,70%. Atualmente já são quase meio milhão de cotistas, realmente muita gente acredita no potencial desse fundo e ele tem um valor patrimonial de mais de R$ 5 bilhões, então é realmente aí um fundo bem robusto. Mas um detalhe bem importante que eu gosto sempre de olhar é aqui em relação aos dividendos. Se a gente puxa aqui o histórico máximo, perceba que esse fundo existe e já vem entregando dividendos há mais de 10 anos, então tem histórico para a gente analisar e já se mostra resiliente com o passar das últimas crises. Por quê? Se a gente analisa aqui o gráfico da entrega dos dividendos, perceba que é basicamente uma linha reta, é muito estável e muito previsível a entrega dos dividendos aqui do HGLG11. Por muito tempo ele passou ali entregando 87 centavos por cota, depois caiu um pouquinho para 75, subiu novamente para 78 e mais recentemente ele vem entregando R$ 1,10 por cada cota com muita constância e há bastante tempo. Isso aqui traz para a gente uma tranquilidade maior na hora da gente se organizar para receber dividendos mensais. Então, por esse motivo, ele está aqui na nossa carteira, está na nossa seleção, que é para trazer um pouco de previsibilidade na nossa renda mensal. E já vamos direto para o próximo fundo imobiliário, porque logo em seguida eu vou te mostrar na planilha quanto você precisa investir e como você vai fazer para gerar essa renda mensal de R$ 500. Vamos lá, o próximo fundo que eu separei aqui para gente é o MXRF11, o maior fundo, né, da nossa bolsa, muito conhecido, muito queridinho, muito porque ele custa pouco, girando aqui cada cota próximo de R$ 10 e geralmente paga muito. A gente está falando aqui de um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 13%. Obviamente que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas aqui embaixo já vou te mostrar como a gente olhar para um histórico de tempo um pouco maior. O PVP do MXRF11 está sendo negociado aqui muito próximo do seu preço justo e para fundo de papel a gente pode sim considerar esse indicador e a liquidez dele beira aqui os R$ 12 milhões, então é uma liquidez bem interessante. Clicando aqui em resumo, a gente vai ter acesso às principais informações, inclusive aqui a gente consegue ver se ele é um fundo de papel ou de tijolo, e como você pode ver, é um fundo de papel, já que o primeiro fundo que eu trouxe, o HGLG11, ele é um fundo de tijolo. Então, justamente como a gente tem apenas dois fundos imobiliários, é interessante a gente fazer essa divisão já para dar um equilíbrio na carteira, independente da quantidade de ativos. A gente já tem que pensar na diversificação. Então, aqui um fundo de papel e um de tijolo para dar essa balanceada. Aqui a gente vê também o número de cotistas, que é realmente muito interessante, porque o fundo já acumula aqui quase 1.300.000 investidores. É realmente muita gente que acredita aqui no potencial desse fundo. Ele já tem aí 4 bilhões de valor patrimonial, entregou um último rendimento de 9 centavos por cada cota. E descendo um pouquinho mais, a gente consegue ver aqui também o histórico de dividendos. Se a gente puxa aqui o histórico máximo, perceba que o fundo já tem aí praticamente 10 anos de mercado, então já tem bastante histórico e com muita constância vem mantendo dividendos bem elevados, o que é bem interessante. Se a gente altera aqui o
dividendo mensal para anual, perceba que praticamente é uma escadinha, né? Ano após ano ele vem subindo aí, vem crescendo a entrega dos seus dividendos. Vamos lá agora para a planilha, que eu vou te mostrar quanto você precisa acumular em cada um desses fundos e dessas ações para receber essa renda passiva de R$ 500 por mês. E logo em seguida eu vou te mostrar algumas formas de você acelerar, de você conseguir atingir esse resultado de maneira mais rápida. Vamos lá, então já peguei aqui as principais informações. Primeiro eu dividi entre ações e fundos imobiliários. A gente tem aqui um total de 4 ativos, sendo 2 ações, né, a BBAS3, Banco do Brasil, e a CMIG4, a CEMIG, uma do segmento bancário e uma do segmento de elétrica. E 2 fundos imobiliários, um de papel e um de tijolo. O de tijolo é o HGLG11 e o de papel o MXRF11. Então perceba que mesmo com pouco ativos, a gente já tem que considerar aqui uma diversificação mínima. Isso aqui é importante para a gente diminuir o risco da carteira. Coloquei aqui uma cotação aproximada de quanto está custando cada cota de cada ação ou cada fundo imobiliário, e também peguei aqui o dividend yield anual de cada um desses ativos. Inclusive, só corrigindo aqui, o do BBAS3, que está aqui 9,39. Então vou colocar aqui 9,39, o que nos dá aqui um dividend yield médio próximo de 11%. Então a gente está falando de uma carteira de apenas 4 ativos que consegue gerar um retorno de 11% ao ano limpo de imposto de renda. Afinal, os dividendos ainda são isentos do imposto. Aí aqui eu considerei uma renda anual, até porque, diferente dos fundos imobiliários, as ações elas não costumam pagar todos os meses. Como a gente viu, cada uma tem o seu próprio calendário, tem a sua própria data de pagamento. Então, quando a gente fala de dividendo mensal com ações, é importante a gente projetar isso de forma anual. Então, como a gente precisa receber R$ 500 todos os meses, ao final de um ano, a gente vai precisar ter uma renda de R$ 6.000. Como a gente tem 4 ativos, a gente vai pegar essa renda anual de 6.000 e dividir por 4 ativos. Logo, cada um desses ativos precisa nos pagar aqui um valor de R$ 1.500 por ano, o que vai dar, se a gente dividir por 12, um valor de R$ 125. É isso que eu considerei aqui, que cada empresa, cada ação, cada fundo imobiliário nos gere R$ 125 mensais de dividendos, que vai totalizar aqui R$ 500 em cada mês. E para isso, para gerar essa renda de R$ 500 por mês, eu já calculei aqui, vou te mostrar agora quantas cotas você precisa acumular de cada uma desses ativos. Então, de BBAS3, você precisa de 571 cotas, CEMIG, você vai precisar de 1.066, HGLG, você vai precisar de 114 cotas e MXRF, 1.311. Mas agora vamos à parte que realmente interessa, que é quanto você precisa investir para adquirir essa quantidade de cotas que vai ser suficiente para te gerar R$ 500 de renda mensal, e também logo em seguida eu já te mostro quanto tempo você vai demorar para acumular essa quantidade de cotas. Então, vamos ver aqui quanto você precisaria desembolsar para acumular aí, para adquirir essa quantidade de cotas. No caso aqui de BBAS3, você precisa desembolsar próximo de R$ 16.000. CEMIG, o valor já cai um pouquinho porque o dividendo é um pouco maior, então isso é um ponto importante. Inclusive, já vou te mostrar também algumas formas de você acelerar isso aqui. HGLG11, ele tem um dividendo um pouquinho menor do que todos os outros, então o valor investido precisaria ser aqui próximo de R$ 17.000, e MXRF, o valor fica beirando aqui os R$ 12.000. Se a gente soma todos esses valores, a gente vai chegar aqui a um valor total de R$ 56.613. É mais ou menos esse valor que você precisa investir nessas 2 ações e 2 fundos imobiliários para te gerar uma renda mensal de R$ 500. E detalhe, tá? Eu sei que para muita gente isso aqui é um valor alto, e realmente é, mas você não precisa acumular toda essa quantidade de uma só vez. Inclusive, já vou te mostrar aqui algumas formas de você conseguir acelerar esse resultado. Mas bora ver aqui em quanto tempo tu levaria para conseguir esse resultado? Preparei uma tabelinha aqui bem simples e basicamente vai depender do quanto você consegue investir todos os meses. Então vamos supor que você está começando agora e dispõe apenas de R$ 100 para investir por mês. Se a gente digitar aqui R$ 100, que seria o seu aporte do mês, você demoraria 566 meses. A gente está falando aqui de 47 anos. Porém, tu tá juntando apenas R$ 100 por mês. Não tem como tu conseguir um resultado muito mais rápido com apenas esse valor inicial. Agora, vamos supor que você entende o poder do aporte e está decidido a se dedicar e aumentar isso aqui. E você conseguiu aí poupar R$ 300 todos os meses. Então, investindo R$ 300 por mês, você consegue derrubar bastante o período de tempo. A gente está falando agora de 189 meses, corresponde aqui a 16 anos. Agora, se você se esforçar ainda mais, se dedicar ali a fazer renda extra e economizar no que conseguir e levantar R$ 500 todos os meses para fazer os seus aportes, para fazer os seus investimentos, a gente está falando aqui mais ou menos daquele período em que o Bassi fala que o tempo
tempo que demora para você conseguir de dividendos o mesmo que você está aportando vai demorar em torno de 7 a 9 anos. Então, se a gente digita aqui, ó, R$ 500 por mês, que é o valor que você quer receber, você atingiria esse resultado em 9 anos. Então, planilhinha bem simples, inclusive vou até disponibilizar ela aqui embaixo para vocês, porque eu acho que fica mais simples, né, de você simular aí o quanto você consegue no seu momento atual. Cada pessoa está em um momento, cada um consegue separar um valor mensal, então vou deixar ela aí embaixo de forma gratuita para você simular quanto tempo você demoraria até atingir esse resultado. Mas ó, agora uma coisa bem importante, que é justamente como você pode acelerar ainda mais esse resultado. Basicamente, eu vou te dar aqui 3 aceleradores para você conseguir gerar essa renda de forma mais rápida. O primeiro é justamente você se aproveitar de algumas quedas na bolsa, ou seja, momentos de oportunidade para você comprar ativos com desconto. Como a gente sabe, como eu já expliquei aqui no canal, o dividend yield ele é em relação ao preço que você paga no ativo. Então, quanto mais barato você pagar, mais dividendos você vai receber. E o segundo ponto, justamente, é os dividendos. Então, a gente considerou aqui que você iria investir R$ 500 todos os meses durante um período de 9 anos. Só que eu nem levei em consideração que você deve, no mínimo, reajustar o teu aporte a cada ano, pelo menos pela inflação. Então, esse aporte não fica estável em R$ 500. E, além disso, o segundo ponto é justamente os dividendos. Você não deve investir apenas o quanto tu consegue poupar no mês, mas sim, você deve também reinvestir os dividendos enquanto você ainda não estiver na fase de usufruir deles. E o terceiro acelerador que pode te ajudar a chegar nesse objetivo mais rápido é justamente a valorização das ações. A gente não levou isso em conta, que é um ponto muito importante e provavelmente vai te ajudar a receber esse retorno de forma mais rápida. Agora, vamos ser sinceros, né? Para quem fala que esse valor é muito alto, ou que o retorno é muito baixo, ou que nunca vai conseguir porque é muito dinheiro, você não entendeu a lógica do vídeo. Porque se a gente pega aqui, ó, cada um desses ativos, você vai precisar de menos de R$ 200 para começar. É apenas isso que você vai precisar para comprar uma cota de cada um desses ativos que eu te mostrei. Eu, por exemplo, comecei investindo na bolsa com apenas R$ 30. Foi isso que eu separei para adquirir 3 cotinhas de MXRF11. Foi assim que eu comecei. Então não pensa que tu já tem que começar com todo esse valor, que tu precisa de muito dinheiro. Não, com R$ 200 já dá para adquirir um ativo de cada. Só que você precisa começar de pouco. Você não pode olhar lá para aquele valor todo e se assustar pensando que você precisa de tudo aquilo. Na verdade, é muito pelo contrário. Você precisa começar de pouco e aos pouquinhos você vai conseguindo juntar esse valor. Mas enfim, me conta aqui embaixo se você achou que valeu a pena esse resultado e se você investe para receber dividendos, me conta aqui quanto você já recebe. Sem mais, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo nesse vídeo aqui.